Emon era uma cidade portuária ao longo da costa do Reino Dambrat. Contava com o florescente comércio dos mares exteriores para se desenvolver e, em determinado momento, havia mais de 10.000 cidadãos livres em sua sociedade. As luzes nunca se apagaram à noite e criaram a imagem de prosperidade. No entanto, a maré dos piratas nos mares exteriores, especialmente após o saque do arquipélago Báltico, parou o comércio marítimo por um tempo. Muitos pequenos comerciantes até haviam cometido suicídio no mar, deixando a falência, levando a um novo declínio na prosperidade. Isso tudo foi até um dia, quando um jovem de túnica cinza chegou aos portões da cidade. A taxa de entrada é uma moeda de cobre. Como eles estavam de guarda por um longo tempo, os dois guardas tinham desenvolvido uma grande visão. Percebendo que este jovem não deveria ser confundido, eles não criavam muitos problemas. Depois de entregar a taxa, o jovem entrou em Emon City. As estradas da cidade estavam desoladas, com guardas patrulhando por toda a parte. Como este era um porto no mar, havia uma chance teórica de ataques piratas, e aqueles aristocratas tímidos e nobres estavam assustados com a maré dos piratas, aumentando a segurança da cidade. A maioria deles provavelmente havia se escondido mais dentro do continente até agora. Provavelmente precisarei ir ao Mercenário Guild mais tarde. Depois de encontrar uma pousada, o jovem tirou o capuz, revelando cabelos encaracolados que eram tão deslumbrantes quanto ouro e um rosto bonito. Isso obviamente era Leylin. Depois de cuidar de todos os assuntos e entregar todos os tipos de materiais a Ernest, fazendo-o enlouquecer em êxtase e começar a construção da Torre de um Mago, Leylin deixou abertamente a ilha de Fallen, tomando um navio para o continente. Claro, isso foi em nome da viagem e do aprendizado, algo que era natural para os magos. Ele atualmente tinha uma carta de recomendação de Ernest em seu colo, algo que lhe permitiria treinar na Guilda dos Magos da capital por um tempo. Leylin pretendia essa viagem por um tempo, não havia mais nada que Ernest pudesse lhe ensinar. E com a bolsa de Borus, ele podia se mover com mais facilidade. 10 metros cúbicos de espaço eram enormes, e ele podia colocar sua barraca, rações e itens essenciais dentro dela, tornando as coisas menos difíceis para ele. Depois de chegar na costa, Leylin era como uma gota de água que desaparecia no rio de pessoas. As coisas estavam bastante sensíveis agora, e ele não queria causar nenhum problema. Viajar neste momento era um assunto muito problemático. Se lhe faltassem provas de cidadania livre da prefeitura ou de outros documentos como esse, ele seria tratado como um escravo fugitivo ou um agricultor contratado. O resto de sua vida seria gasto na prisão ou falência. Claro, se ele mostrasse sua prova de nobreza, todas as cidades deixariam suas portas abertas para ele. Mas ele não era tolo o suficiente para fazer isso. Se ele se tornasse um mercenário, ele seria capaz de se mover sem obstrução na maioria das áreas, embora os guardas revirassem os olhos para ele. Mercenários que quebraram a ordem foram uma das questões mais indutoras de dor de cabeça para os funcionários de segurança. O Mercenary Guild foi localizado pelo Warriors Guild, uma das suas exigências era que se fosse um profissional. Claro, isso não foi muito difícil. Se ele treinou por muitos anos, poderia usar algumas armas proficientemente e tinha uma certa quantidade de experiência, ele poderia facilmente ser certificado como um lutador de rank 1. Leylin entrou na guilda dos guerreiros que era vigiada por 2 guerreiros corpulentos, à distância, vendo santuários para os deuses dos guerreiros e da guerra. Havia até alguns padres residentes na guilda, supervisionando tudo. Eles estavam encarregados de curar ferimentos, apesar de obviamente ter um preço. Atrás da guilda dos guerreiros havia alguns big shots. Sem o apoio deles tanto na superfície quanto nas sombras, não teria chance de se espalhar pelo continente. Como os guerreiros eram os profissionais mais comuns entre as muitas raças, tornar-se um não exigia muito talento. Esta é a primeira vez de Mister aqui. Depois de ver a entrada de Leylin, um empregado recebeu observando-o com um olhar estranho. Afinal, a maioria dos guerreiros era musculosa e era raro ver pessoas como Leylin. Sim. Eu gostaria de me inscrever no teste de combate. Embora a Guilda dos Magos fosse mais adequada para ele, e ser um bruxo lhe renderia mais respeito, Leylin estava aqui para ficar longe de problemas. Ele naturalmente não faria isso.
Ele nem estava planejando usar a carta de recomendação que Ernest lhe dera. Por favor, venha comigo. A empregada trouxe Leylin para o segundo nível da guilda. Havia muitos pequenos anéis aqui, vá que os guerreiros estavam lutando corpo a corpo ou lutando contra isso. Enquanto eles estavam usando espadas de madeira, as pessoas ainda se machucavam. Neste momento, um padre que estivesse esperando ao lado seria útil. Por favor, registre-se primeiro. Posso saber em qual categoria você gostaria de fazer o teste? Como se tivesse medo de que Leylin não entendesse bem e por causa de seu rosto, a empregada explicou com entusiasmo: nossos testes aqui são conduzidos com base em níveis variados de força. Você precisará lutar contra um oponente de classificação similar ou dois oponentes de menor classificação por um período de tempo para poder passar no teste, e muitas vezes a baixas. Obrigado pelas suas boas intenções. Farei o que puder. Leylin chegou a um balcão e anotou seus dados, preenchendo o formulário. Vamos ver. Seu nome é Lei. Você tem 18 anos e quer fazer o teste para um guerreiro de nível 5? Sentado no balcão estava um velho murchado. Ele ergueu os óculos e olhou para Leylin, que estava do lado de fora. Jovem, não tente ir longe demais. Um guerreiro de nível 5 já pode usar seu Ki, e alguns até mesmo entenderam técnicas de batalha. Você poderia tentar o Rank 3. O quê? Você está escolhendo o teste de classificação 5? A empregada pareceu atônita, sua voz aguda fazendo com que as pessoas ao redor se juntassem e observassem. Por que você não me ouviu? A empregada bateu os pés, rubros bonitos aparecendo em suas bochechas. Eu já me decidi, vou fazer isso. Leylin franziu as sobrancelhas. Enquanto ele mentiu sobre sua idade, isso ainda era chocante. Claro que não foi tão ruim assim. Era muito melhor do que ser um mago de 10 anos de idade com 16 anos, e ele concordou: por favor, aceite este formulário. A taxa de inscrição é de 10 moedas de cobre. Depois que Leylin pagou, o velho suspirou impotente: adolescentes hoje em dia. Interessante. Eu não vejo uma criança tão interessante há muito tempo. Deixe-me ser seu oponente. Uma voz direta soou, e imediatamente após um homem corpulento que tinha 2 cabeças mais altas que a média empurrou a multidão para longe enquanto ele se aproximava. Sua parte superior do corpo estava nua, os músculos sólidos como granito. Havia várias cicatrizes de lâminas no rosto, emanando luz vermelha que o faziam parecer mais ameaçador. É o bom Chatterer, Fafnir. Esse cara está pronto para isso. Há rumores de que ele é uma pessoa selvagem que gosta de beliscar e quebrar os ossos do seu oponente. Por que ele de repente está causando problemas para uma criança? Deve ser para uma mulher, certo? Ele está interessado em mim há muito tempo. Isso imediatamente fez a empregada corar com a beterraba vermelha. Fafnir, o que você está fazendo? Nada demais. Eu sou um guerreiro de nível 5, então não é normal eu ser um examinador? Estou errada? Fafnir observou Leylin com um sorriso malicioso no rosto. E quanto a isso? Ele olhou para o velho no balcão. Você pode desistir desse teste e voltar amanhã. O velho suspirou. Ele provavelmente não queria ver um jovem como Leylin tendo um grande revés. Leylin ficou sem fala por dentro. Ele não esperava encontrar uma pessoa tão vulgar. Está tudo bem, ele vai fazer isso. Espere até amanhã? Ele não tinha muito tempo a perder. Eu não vou mais me preocupar com você. Essa atitude despreocupada resultou na partida de Nina enquanto fumegava de raiva. Enquanto isso, uma explosão nítida podia ser ouvida produzida pelas mãos de Fafnir. Kid, você é carne morta. Eu quero beliscar e quebrar todos os ossos do seu corpo, pouco a pouco. Espero que você não se machuque o suficiente para chamar sua mãe. Enquanto passava por ele, Fafnir olhou para Leylin e fez um gesto como se estivesse cortando sua garganta. Não se preocupe. Não há um padre? Eu realmente espero que você tenha trazido dinheiro suficiente. Leylin revirou os ombros e pegou a longa espada usada para o teste. Como era de madeira, o cabo era muito leve. No entanto,
Havia uma camada de metal na lâmina que fazia parecer mais durável. Os dois entraram lentamente no ringue e o juiz acenou com o braço direito para baixo. Pronto? Início. Destrua ele, bom Chatterer. Eu estou apoiando você, garoto. Espere. Os outros guerreiros entediados imediatamente começaram a zombar, e alguns começaram as apostas, enquanto os movimentos Leyline poderia tomar de Fafnir. Nina reapareceu na plateia, observando o centro do local ansiosamente. Kid, arrependa-se no inferno! Fafnir gritou quando ele atacou. Esta velocidade técnica estavam longe do que Jacob tinha no começo, e Leyline só podia abalar o seu iad para dentro. No entanto, ele precisava esconder sua força também, e ele apenas se esquivou pela largura de um fio de cabelo, a espada balançando no ombro do oponente. Pare de perder tempo! Tenho coisas para fazer. Uma leve camada de ki emanou do corpo de Leyline. É que... esse cara já está ativado ki. Os espectadores exclamaram. Esse garoto não está mal. Fafnir imediatamente começou a ficar sério, e ele também se envolveu nesses raios. Um oponente que já havia ativado o ki não foi tão facilmente derrotado. Batalha técnica, Chatterbones. Ele acelerou, indo em direção a Leyline.